Amém, Senhor. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, verso de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, verso de 24 a 27. Assim está escrito na boa palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Senhor nosso Deus, usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para transmitir aquilo que tu queres nesta noite. Esteja comigo agora nesse momento, ó Deus, para entregar a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Estas são as últimas palavras de Jesus, ali no Sermão da Montanha. Eu queria pensar com os irmãos sobre essa palavra. Aqui nesse texto, Jesus divide a sua igreja em dois grupos. Jesus divide a sua igreja em dois grupos. E este pensamento se repete em alguns outros textos da palavra de Deus. Um deles, ele divide a igreja quando ele fala do joio e do trigo e do joio. Ele divide a sua igreja também quando ele fala das virgens prudentes e as virgens insensatas. E agora ele nos fala nesse texto que nós acabamos de ler. Vemos aqui um homem prudente e outro insensato, ambos reunidos na mesma igreja. O prudente, ele edifica a sua casa, a sua vida na rocha. E quando vem a tempestade, quando vem a enchente, a casa desse homem permanece firme. Ao contrário do insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, quando veio os ventos fortes, quando esses ventos assopraram, e veio a tempestade, e quando veio a noite escura, a casa caiu, a casa despedaçou, porque esta casa foi construída na areia. E aqui fica uma interrogação para nós respondermos. O que o Senhor Jesus queria dizer? O que o Senhor Jesus quer nos dizer com esse texto? Para entender isso aqui, precisamos ler o verso 24. Coloca para mim.
Para entender isso, precisamos ler esse texto. Vamos ler todos juntos? Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras. E quais são essas palavras? Quais são essas palavras? Essas palavras elas estão lá em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 7, verso 21. Vamos lá? Mateus 7, 21. Que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do Pai que está no céu. Nem todo o que diz Senhor, Senhor. Muitos, no dia do juízo, no dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, muitos estarão diante do trono de Deus e hão de dizer para o Senhor, para Jesus: Senhor Jesus, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome expulsamos o demônio. Em teu nome fizemos muitas curas, muitos milagres. Mas o que o Senhor Jesus vai responder para eles? Verso 23: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Eu queria pensar com os irmãos. Aqui é um assunto muito delicado para a igreja, não é verdade? É um assunto delicado para a igreja, pastor Roberto. Por quê? Porque expulsar demônio, profetizar, fazer milagres, e eu acrescento mais algumas coisas, guardar os 10 mandamentos, dar o dízimo, é ou não é a vontade de Deus? É ou não é? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus, sim. Mas o que Jesus está a dizer é que a vontade do Pai não é somente portar-se bem. Fazer a vontade do Pai não é apenas fazer as coisas que citamos aqui. Fazer a vontade do Pai não é somente não matar, não roubar, não furtar, não usar drogas. Fazer a vontade de Deus não é somente expulsar demônio, praticar milagres, profetizar, porque se fosse isso, essas pessoas que vão chegar diante de Deus e citar essas coisas, elas também seriam salvas, não é verdade? Seriam salvas. Mas ao contrário de estarem salvas, elas estarão perdidas. Elas serão jogadas nas trevas, na profundeza do inferno. Por isso, a palavra nos diz que todo aquele que edifica a sua casa espiritual, todo aquele que pratica essas coisas no domínio da sua força, que acredita no poder da sua moralidade, no seu intelecto, na sua inteligência, nas suas normas doutrinárias. Ou seja, todo aquele que fundamenta a sua salvação,
que fundamenta o prédio da sua vida em coisas deste mundo, estão edificando a sua casa na areia. E ao edificar a sua casa na areia, quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier os intempéries da vida, essa casa vai ruir, ela vai cair. Mas aqueles que edificaram a sua casa, aqueles que tiveram sua experiência, sua vida na dependência de Cristo, que edificaram, que confiaram no Senhor como rocha eterna da sua vida, não serão abalados. Edificar a casa na rocha. Edificar a casa na rocha é viver uma vida de comunhão com Deus através da oração. Edificar uma vida na rocha em Jesus Cristo é viver uma vida diária na dependência do Senhor. Há alguns dias atrás, a nossa diaconisa, irmã Isabel, ela passou um momento difícil na sua família. Seu genro saiu para trabalhar para o SEASA, 4, 5 horas da manhã, né, Isabel? E de repente, alguém atravessou na frente do carro e houve um acidente. E o seu genro foi parar no hospital, as pernas quebradas. E o que essa mulher fez? Ela foi para o joelho, meus irmãos. Ela foi orar. Ela ligou para a igreja, ligou para o pastor, ligou para os irmãos da igreja. E a igreja entrou em oração, clamando a Deus, pedindo misericórdia. Dependência de Deus, dependência do Senhor. Uma casa firmada na rocha em Jesus. E ela orou e a igreja orou. E hoje o Elias está em casa, irmãos. Está em casa se recuperando. Irmãos, a oração de uma mãe pode muito em seus efeitos. A oração de uma mãe pelo filho, pelo neto, pode muito em seus efeitos. Muita oração, há um ditado que fala, uma palavra que fala, né? Muita oração, pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. É na tempestade, meus irmãos. É no temporal desta vida. É nas noites escuras. É nos momentos difíceis que nós passamos que sabemos quem é de Jesus e quem não é. É nesses momentos difíceis, nas noites difíceis, que o sono não vem, a preocupação não deixa nós dormirmos. É que o Senhor sabe quem é dele e quem não é dele na igreja. É nesses momentos que se sabe quem é que está edificado na rocha, quem é que não está edificado na rocha, quem tem a sua vida na areia. Quando temos nossas vidas construídas na rocha, quando temos nossas vidas baseadas na oração, baseadas no que está escrito na Bíblia Sagrada, quando confiamos nas promessas da Bíblia, da palavra de Deus, a tempestade vem, o vento contrário assopra, tentando nos derrubar, a chuva desce, os rios transbordam, mas a nossa casa continua de pé, amém, meus irmãos? Continuamos firmados na rocha,
porque sabemos que é na rocha que temos que ficar firmados, é em Jesus que temos que firmar os nossos pés. Pode o mundo nos oferecer as coisas maravilhosas que aparentemente eles nos oferecem, mas sabemos que a base para uma vida saudável, uma vida feliz, está em Jesus, está na palavra de Deus. É aqui que está a base. É a nossa experiência diária com Deus, através da Bíblia e através da oração. Desde que o homem perdeu o paraíso, desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, ele perdeu a alegria do coração. O homem, a partir dali, ele entra por um caminho, sai por outro, procura um atalho e sai desse atalho, entra por outro, procurando a felicidade, procurando a paz. Mas tudo que ele faz é miragem, é ilusão. Cada vez mais ele fica vazio, cada vez mais ele fica infeliz, cada vez mais ele fica triste, cada vez mais ele fica infeliz. E para compensar esse vazio, essa infelicidade da sua alma, ele se atira em todos os caminhos, em todos os lugares que diz que há felicidade. Ele bate em todas as portas, onde falam para ele que ali há felicidade. Quando eu saio daqui aos domingos para ir para casa, eu vejo uma multidão ali perto de casa. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres, desesperados em busca de felicidade, estão ali, buscando essa felicidade, buscando preencher esse vazio de suas almas, achando que aquilo ali vai lhe dar felicidade, mas é tudo ilusão. O homem sem Jesus faz de tudo para encontrar a felicidade, mas à medida que ele vai caminhando nessa vida em busca desta felicidade, ele vai ficando mais infeliz. Sabe por quê? Porque a maior necessidade do homem não está em satisfazer os prazeres carnais. Não. A maior necessidade do homem para ser feliz é preencher a necessidade de suas almas. A alma grita, a alma chora para estar perto do seu Senhor, porque a nossa alma, ela veio do céu para nós. A nossa alma, ela tem uma eternidade, e ela clama para voltar para junto do seu Criador, para ficar eternamente junto do seu Senhor. O homem na busca da felicidade, ele ajunta dinheiro, e ajunta, vai juntando, e quando tem muito dinheiro, ele percebe que aquilo ali não é o que traz felicidade para a sua alma. E ele descobre que é um profundo grito por felicidade dentro dele. E ele começa a beber, a fumar, a dançar, a jogar, a se prostituir. E isso traz ainda mais infelicidade. Suas necessidades continuam a gritar dentro dele. Tudo inútil, tudo em vão. E daí vem o tédio, a depressão, a tristeza, as decepções,
as desilusões, os fracassos, as doenças, a depressão, o vazio da alma. Todos aqueles membros de igrejas, todos os membros de igreja que escutam a minha palavra e as praticam, são homens prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas, 26, todos aqueles membros de igreja que ouvem as minhas palavras e não as cumprem, é um homem insensato. Todos os membros de igreja que ouvem a minha palavra e não as praticam, são homens insensatos, que edificam a sua casa na areia, e desce a chuva, e correm os rios, e assopra os ventos, e combate essa casa, e ela cai, e é grande a sua queda. A coisa é séria, irmãos. Esse texto não está se referindo àquelas pessoas lá do mundo que não conhecem a palavra, não. Essa palavra de Jesus não está falando com aqueles que não têm contato com a palavra, mas com aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que estão dentro das igrejas, aqueles que são membros de igreja, que estão levando o evangelho na brincadeira. Insensatos, estão construindo a sua vida, a sua família na areia, não tem base, não tem exemplo para os seus filhos, não deu exemplo para os seus filhos. Como é que seus filhos vão crescer na palavra de Deus, vão edificar sua casa, sua família na presença de Deus, no temor do Senhor? Alguns dias atrás escutei de alguém, um irmão, ele estava falando do seu sobrinho. Seu sobrinho foi criado na igreja, criado como nós criamos nossos filhos, na escola bíblica dominical, na escolinha, estudando a lição. Mas esse menino cresceu, se tornou adolescente, se desviou da casa de Deus, e todos falavam com ele: fulano, sai desse caminho, fulano, não vai por aí, fulano, isso não vai te levar a um bom caminho. Que nada, você não sabe de nada, aproveitar a vida, meus colegas estão lá, estão bem, fulano não vai por aí. O que aconteceu? Foi preso, foi parar na cadeia, está preso, está na cadeia, meus irmãos, quando poderia estar na casa de Deus, poderia estar aqui como os nossos jovens, louvando, bendizendo ao Senhor, edificando sua casa, edificando uma família, estudando, sendo alguém de bem, mas foi atrás de conversa deste mundo, dos conselhos deste mundo. Hoje está na cadeia. Hoje está na cadeia, no meio de pessoas com AIDS, no meio de pessoas com tuberculose, no meio de pessoas com sarnas, com coceiras. Quer dormir, não consegue dormir porque não consegue deitar, porque não tem espaço dentro da cadeia, tem que dormir em pé. Estão sofrendo ali dentro, estão sofrendo ali porque deixaram de edificar suas vidas na rocha que é Jesus, foram atrás dos conselhos do mundo, foram atrás do conto da sereia deste mundo, que esse mundo lá fora é bonito, é maravilhoso, e hoje estão amargurando momentos difíceis de suas vidas.
Onde estamos edificando nossas vidas, meus irmãos? Onde estamos edificando nossas casas? Você que ouve essas palavras, você que ouve toda essa palavra todos os domingos na igreja, pense nisso. Edifique sua casa na palavra de Deus. Felicidade só em Jesus. Há uma história, já contei isso aqui há alguns tempo atrás, a história de um homem que foi ao médico. E ele foi ao médico e expôs ao médico o seu problema. Ele se sentia inútil. Ele contou para o médico: doutor, eu estou com depressão, eu estou me sentindo infeliz, minha vida não vale nada, uma tristeza profunda enche o meu coração, não tenho prazer em nada que faço. O médico então aconselhou aquele homem: olha, o senhor deve fazer uma viagem. Vai viajar, viaje por terra desconhecida, por onde você nunca foi, e ali você vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Ele então falou para o médico: doutor, eu já viajei o mundo todo e nada mudou a minha vida. O doutor então falou para ele: então faz o seguinte, vai plantar plantas, plante um jardim na sua casa, faça um pomar, plante plantas frutíferas, isso vai trazer felicidade para você. Doutor, já fiz isso e nada mudou. Vai então para a fazenda, disse o doutor, vai para a fazenda, aproveita para olhar a natureza, respirar o ar puro. Vai lá. Doutor, eu vim nesses dias de uma fazenda e o meu desejo de morrer ainda permanece. O doutor então falou para ele: então vai beber, vai fumar, vai dançar, vai fazer alguma coisa. O médico já não sabia mais o que mandar aquele homem fazer. Ele diz: doutor, já fiz tudo isso e nada resolveu o meu problema. Aquele médico então lembrou que na cidade onde ele estava havia um circo, e naquele circo havia um palhaço que fazia todo mundo rir, fazia todo mundo ficar alegre. E ele disse então: está na cidade um circo e nele há um palhaço, e esse palhaço faz todo mundo rir e ser feliz. Vai, que você vai ser curado. Aquele homem olhou para o médico e disse: doutor, aquele palhaço que faz todo mundo ser feliz e rir, esse palhaço sou eu. Esse palhaço sou eu. Aquele palhaço fazia todo mundo ficar alegre. Aquele palhaço fazia todo mundo perder a tristeza. Irmãos, quantas pessoas estão infelizes dentro de nossas igrejas? Quantas pessoas ainda não experimentaram o poder de Deus na sua vida? Quantas pessoas estão dentro das igrejas e ainda não entregaram realmente a sua vida, a sua alma a Jesus? Quanta gente, meus irmãos, quanta gente estão resolvendo os problemas dos outros, estão dando solução, estão aconselhando as pessoas.
no entanto, não conseguem resolver os seus problemas, vivem num oceano de amargura, vivem num oceano de tristeza e de conflitos. Você tem necessidade de alegria? Você tem necessidade de felicidade? Deus nos criou para sermos felizes, irmãos. Deus nos criou para sermos alegres. Deus nos criou para termos paz, e paz que somente Ele dá. Mas o pecado tirou esta alegria do ser humano. O pecado tirou essa felicidade da raça humana, e em seu lugar colocou o ódio. Em lugar da felicidade, da alegria, colocou o ódio, colocou a desconfiança, colocou a tristeza, colocou o ciúme, colocou a doença da alma, colocou a depressão. Onde então encontrar a felicidade? Onde então encontrar a alegria de viver? Uns procuram no dinheiro, outros procuram na bebida, outros procuram no sexo, outros procuram em tudo aquilo que lhe informam. Nada traz a felicidade do homem a não ser em Jesus. Só Jesus, a rocha eterna. Jesus, a rocha eterna. Somente aqueles que edificam a sua vida. Somente aqueles que constroem diariamente a sua casa na rocha. Somente aqueles que constroem a sua casa na rocha. E como é que construímos nossa casa na rocha diariamente, meus irmãos? Vou te dar 3 materiais para construir a casa na rocha: oração, a palavra de Deus e o louvor a Deus. Quer edificar uma casa na rocha? Comece a orar, comece a ler a palavra de Deus, comece a cantar louvores a Deus, que você vai sentir a diferença do que é edificar uma casa na rocha. Somente quando edificamos a nossa casa na rocha é que encontramos a verdadeira felicidade, a vida eterna. E hoje você que está aqui nessa noite, hoje você que está nos vendo pela internet, você pode encontrar a salvação em Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele. Comece a partir de hoje. Comece a partir de hoje a ter experiências com Jesus. Comece a orar. Separe um tempo da sua vida, nessas 24 horas do seu dia, meu irmão. Nem que seja 5 minutos por dia. Não sei se de dia ou pela madrugada, como você acordar, meu irmão e minha irmã. Se ajoelhe lá na sua cama, onde ninguém está te vendo, só o Senhor, e conte para Ele as suas necessidades, conte para Ele aquilo que você precisa dEle, exponha a sua vida para Ele, e eu te garanto que Ele vai cuidar de você. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de nós, Ele tem prazer em nos ajudar, Ele tem prazer em nos abençoar, mas nós precisamos nos humilhar diante das potentes mãos do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós nessa noite. Que o Senhor nos abençoe.